de Atos, capítulo 1. Quem achou, confirme dizendo amém. Amém. Versículo 8 apenas, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Poder sentar. Quero, nesta feita, louvar ao Senhor por sua bondade sobre a nossa vida, agradecê-lo porque Ele tem sido bondoso em estar participando desta 49ª Semana de Missões, um trabalho glorioso para o Senhor. Minha gratidão ao pastor Roberto, pastor desta igreja, à superintendência, na pessoa do evangelista Felipe, também a superintendência das orações missionárias, nosso pastor Moab, também aos nossos coordenadores e supervisor ali da área de Guabiraba, pastor Benício, presbítero Joabe, também a minha esposa que me acompanha, que Deus abençoe. Amados, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa meditar um pouco na palavra do Senhor. Creio que aos meus companheiros que estão na minha retaguarda, também adjuntos, irão orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quem crê que o Senhor tem uma palavra para nós, diga: eu creio. Graças a Deus. Amados, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E para nós, o livro de Atos também serve como um elo que liga as coletâneas do Evangelho com as epístolas paulinas e as cartas pastorais. Para nós seria até um pouco estranho, depois que terminasse o Evangelho de João, pular diretamente para Romanos. Seria como se tivesse um vácuo no meio da história. E o livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas, que é uma continuação do seu próprio Evangelho, que leva o seu nome, traz para nós justamente esta ligação. O que foi que aconteceu no desenrolar da história para que os homens de Deus fossem convertidos e usados na obra do Senhor. O tema central de Atos fala sobre o triunfo do Evangelho pregado pela igreja primitiva. E aproximadamente os primeiros 30 anos da igreja primitiva foi datado por Lucas. E dentro deste livro, que tem essencialmente um conteúdo de obra missionária, vemos Lucas pelo menos abarcar 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo e uma variedade de aproximadamente 95 pessoas. Atos também traz para nós o relato de diversas pregações, diversos sermões por grandes homens de Deus, como Pedro, Filipe, Estevão, o próprio apóstolo Paulo, o Barnabé, homens que evangelizavam a obra do Senhor. Também o livro de Atos traz para nós o destaque das mulheres que participavam na obra. Maria, mãe de João Marcos, que cedeu a casa para orar quando Pedro estava preso. Também Priscila, a esposa de Áquila, que foi hospitaleira com Paulo. Vemos também as 4 filhas de Filipe, que profetizavam. Vemos também Lídia, que vendia púrpura e foi hospitaleira com o apóstolo Paulo. E também vemos também várias mulheres participando desta obra, salientando que o recurso da igreja primitiva eram poucos, diferentemente da nossa época, a época da tecnologia, da informação. A igreja primitiva não tinha este privilégio de contar com transportes de melhores qualidades, com divulgações, com poder de informação. Antigamente o povo só tinha uma característica, que era a virtude do Espírito Santo. E era isto que bastava para que a igreja pudesse ter sucesso em sua obra missionária. Então o que vemos é que o Espírito Santo do Senhor era o principal agente no livro de Atos,
Porque quando Jesus disse assim, recebereis a virtude do Espírito, Jesus estava falando sobre uma capacidade sobre-humana, sobre um revestimento de poder, que pela nossa própria força não conseguiríamos fazer a obra dele. Mas esse revestimento é justamente um reforço. O Espírito Santo que habitaria na igreja, encheria a igreja para pregar o Evangelho. E a prova disso é que todos os homens de Deus que pregavam nas praças, nas casas, nas sinagogas, pregavam nas prisões, até mesmo dentro do deserto, ou em ilha desconhecida, dentro do navio, dentro das prisões, dentro das casas, na beira do rio, não tinha local específico. A obra do Senhor, ela iria se irradiando, iria alcançando almas para o Senhor. Mas tudo isso porque o Espírito Santo enchia estes homens. Tanto no primeiro capítulo até o último capítulo, de número 28, vemos a atuação do Espírito Santo na igreja. Porque no capítulo 1, o Espírito Santo é a promessa. No capítulo 2, vemos o derramamento do Espírito. Capítulo 3, quando Pedro e João curam aquele paralítico em nome de Jesus, quem foi que estava por trás? O Espírito Santo. No capítulo 4, quando eles oram e o templo se move e todos foram cheios e pregavam o Evangelho com ousadia, quem foi que encheu? O Espírito Santo. No capítulo 5, quem foi que matou Ananias e Safira? O Espírito Santo. No capítulo 6, quem foi que deu a ordem à igreja para organizar os diáconos? 7 diáconos. O Espírito Santo. No capítulo 7, quem foi que viu os céus abertos e foi cheio? Estevão, do Espírito Santo. No capítulo 8, quem era que dava autoridade à igreja para pregar em Samaria? O Espírito Santo. No capítulo 9, derrubaram um homem que era perseguidor da igreja pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 10, o que é que cai na casa de Cornélio? O Espírito Santo. No capítulo 11, quem é que abre o céu para salvar os gentios? O Espírito Santo. No capítulo 12, quem é que enche a igreja para orar por Pedro preso? O Espírito Santo. No capítulo 13, quem é que chama Barnabé e Paulo para a obra missionária? O Espírito Santo. No capítulo 14, quando Paulo diz ao coxo, recebe saúde, levanta-te e anda na cidade de Listra? O Espírito Santo. Quem é que reúne o concílio da igreja em Jerusalém para debater acerca da contradição entre judeus e gentios? O Espírito Santo. No capítulo 16, quem é que dá bálsamo na alma de Paulo e Silas para cantar na meia-noite? O Espírito Santo. No capítulo 17, quem é que entra revirando tudo para pregar na cidade de Éfeso? O Espírito Santo. No capítulo 14, quem é que batiza 12 discípulos para trabalhar com Paulo? O Espírito Santo. No capítulo 19, acontece um alvoroço e Paulo prega na cidade de Coríntios. Quem é que está com ele? O Espírito Santo. No capítulo 21, no capítulo 22 até o 28, Paulo vai para dentro do navio, é picado por serpente, dá testemunho diante de Agripa, diante de Júlio César, e tudo isso sendo preso, mas consolado por quem? Pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo do Senhor é aquele que ajuda a igreja na sua obra. Por isso que Lucas inicia dizendo que Jesus começou a não só a fazer, mas a ensinar. E Lucas diz assim: vimos ele por espaço de 40 dias, com muitas e infalíveis provas. Aí está o alicerce central da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Porque quando Lucas diz infalíveis provas, Lucas não está contando história de carochinha, não está falando sobre lenda ou fábula. Ele está falando de algo constatado, provado e visto pela igreja primitiva. Porque quando Tomé, no capítulo 20, em diante de João, desacreditou que Jesus havia ressuscitado, Tomé disse assim: eu só creio se eu tocar e se eu ver. 8 dias depois, Jesus aparece, chama Tomé e diz: Tomé, vem cá, põe o teu dedo aqui na minha mão, põe a tua mão aqui no meu lado.
e ele se ajoelha e diz: meu Deus e Senhor meu. Porque Tomé tinha uma doença chamada incredulidade, mas a ferida de Tomé foi curada quando ele tocou nas feridas de Jesus. E é isso que o pecador precisa. Para ser curado da ferida do pecado, precisa conhecer as feridas de Jesus. E quem é que apresenta as feridas de Jesus para o mundo? Nós, a igreja do Senhor, quando pregamos o Evangelho. Então Lucas, ele registra que Jesus disse que aqueles homens seriam testemunhas. Testemunhas do grego, que vem de Marte ou martirion. Justamente Jesus não estava enganando ninguém. Jesus disse: vocês serão martirizados, porque serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quem sofre o martírio, o significado de um mártir, uma pessoa que sofre tormentos ou morre pela defesa de uma crença. E os discípulos sofreriam essas mortes, mortes dolorosas. Mas como eu havia dito, o Espírito Santo encheria a igreja, capacitaria a igreja, porque ninguém, pela força do seu próprio corpo, suporta uma tortura, suporta ser queimado vivo, suporta ter os seus membros arrancados, suporta receber flagelos no corpo e ainda sair glorificando e dizendo: eu vou pregar mais, não vou parar, porque esta é a obra que o Senhor me chamou. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que quando Jesus ressuscita, cerca de 500 pessoas estavam lá. E Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, pela promessa de meu Pai. Jesus deu aviso a 500 pessoas. Mas durante o período da oração, de 500, foi se esvaindo, foi indo embora, e ficou só 120. 120 pessoas ficaram, 380 abandonaram, porque a oração revela quem é e quem não é da obra. A oração separa, porque tem gente que faz a obra e quer no mesmo dia, dobra o joelho e quer que Jesus faça na hora. Calma, vaso, espera. Jesus disse que iria ser cheio do Espírito, que a virtude iria vir, sendo que muita gente desacreditou, voltou atrás. 120 ficaram. E na nossa perspectiva humana, quando olhamos, dissemos assim: a maioria abandonaram a obra, a minoria ficaram, perseveraram. Mas veja como Deus faz. Por conta da minoria, olha o que Jesus fez: encheu a igreja. Depois Pedro levanta para pregar. Quantas almas se convertem ao Senhor? 3.000. Depois da cura do coxo, Pedro e João pregam de novo. Quantas almas se convertem? Quase 5.000. Ou seja, quase 8.120 pessoas se agregaram à igreja. Então os 380 que abandonaram não fizeram muita falta, porque Deus mandou mais povo para a obra. Não se preocupe, minha irmã, meu irmão, se as pessoas abandonam a obra, abandonam a chamada, Deus vai mandar a gente para a obra, para te ajudar. A obra lá vai crescer, aquela oração missionária vai crescer, aquela almadalpe lá vai crescer, para a glória do nome de Jesus. E Pedro, que era um daqueles que foram cheios do Espírito, antes de ser cheio, Pedro se comportava de uma forma. Mas depois que ele foi cheio, ele começou a se comportar de outra forma. Veja que antes de ser cheio, Pedro, quando vai orar com Jesus, dorme 3 vezes. Nega Jesus 3 vezes. Mas depois que foi cheio, ganhou 3.000 almas. É isso que o poder do Espírito Santo faz. Vemos também a influência de Jesus na vida de Pedro e no ministério de Pedro. Até quando ele escreve a carta, ele chama a igreja de pedra viva do Senhor, porque Jesus chamou ele de Petros, pedra pequena. Quando ele vai na cidade de Lida orar por uma menina que morreu, chamada Dorcas ou Tabita, ele, quando entra no quarto, o que é que ele faz? Tira todo mundo e ora pela menina, pela mulher, melhor dizendo. Mas com quem ele aprendeu isso? Com Jesus. Quando Jesus foi para a casa de Jairo e a menina estava morta, Jesus entrou com Pedro, Tiago e João. Jesus viu as carpideiras chorando falsamente, disse: sai tudinho. Saiu tudinho. Pedro lembrou: Jesus fez, eu vou fazer também, porque aquilo que Jesus faz dá certo.
Porque eu aprendi com Jesus. Lembra? Quando Pedro estava afundando no mar, o que Jesus faz? Levanta a mão, pega na mão de Pedro e socorre ele, não deixa ele morrer. Quando ele fala para o paralítico: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem ficou lá sentado. O que é que Pedro lembra? Quando eu estava afundando, Jesus levantou a mão para mim. Eu vou fazer a mesma coisa. Estendeu a mão para o coxo e ele começou a pular e dar glória a Deus. O que é isso? É a obra missionária. Tem a influência de Jesus, porque ele sempre está conosco. E o interessante é que a Bíblia diz assim, que ele, Pedro e João, iam orar juntos, diga assim, juntos. E essa metodologia de enviar as pessoas em duplas, dentro do evangelismo, foi criada por Jesus. A gente não divide grupo quando sai a campo. Jesus foi o primeiro a fazer isso. Ele é muito professor da gente, não é? Então, Jesus divide os grupos e envia. E aí, o que é que Jesus faz? Vai de 2 em 2, porque se um cair, o outro levanta. E isso estava incutido no comportamento dos discípulos. Por quê? Porque eles iriam aprender o que era companheirismo e unidade. E é importante ter unidade na obra. João, calmo, deitava no peito de Jesus. Pedro, agitado, pegava a espada, cortou a orelha de Malco. 2 extremos. Mas com Jesus não tem isso. Ele pega e coloca junto na obra para... E o importante é você valorizar a pessoa que trabalha com você. Jesus nunca quis trabalhar só. Nem Deus trabalhou só. Quando ele criou, ele disse: haja luz, haja isso, haja aquilo. Chegou na vez de Adão, ele disse: façamos o homem. O Espírito Santo e o Filho se juntaram na Trindade e criaram Adão. Nem Deus trabalhou sozinho. Veja, Daniel orando, um dia, aquela peleja no céu, aí desce Gabriel e diz: olha, Daniel, Miguel veio em minha ajuda para abrir o caminho e eu desci. Um anjo ajudando o outro anjo. A Trindade se ajudando. Mas tem gente que quer ser melhor do que anjo, quer ser melhor do que Deus. Se deixar, prega só, canta só, tira oferta só, sai a campo só. Não pode ser assim não. Deus te chamou para chamar pessoas para a obra, companheiros para a obra. Tem espaço para todo mundo trabalhar. No capítulo de número 5, a palavra nos mostra que aconteceu algo muito estranho na igreja primitiva. E aqui eu quero abrir um grande parêntese para um alerta para nós. Porque Ananias e Safira, vendo os homens de Deus e as mulheres de Deus ofertando ao Senhor, foram imitar, mas não com o coração. E aí retiveram parte da oferta, roubaram a oferta do Senhor e foram apresentar a oferta diante de Pedro. O que aconteceu? O Espírito Santo matou Ananias. Veio a esposa, mentiu também, o Espírito Santo matou. Aí Pedro disse: não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito Santo do Senhor. E aí eles morreram. A Bíblia diz que vieram os jovens, retiraram os cadáveres. Por quê? Porque se os cadáveres tivessem ficado lá, o corpo iria causar um mau odor, um mau cheiro. E o mau cheiro iria prejudicar quem estava perto. Então, quando olhamos para esta situação, olhando pela ótica espiritual, tem pessoas que apresentam coisas estranhas para Deus. Lembra de Nadab e Abiú no capítulo 3 de Números? Entraram dentro do lugar santo e ofereceram fogo estranho. O que Deus fez? Matou os dois. Perceba 2 coisas nessas 2 duplas. Ambos apresentaram oferta estranha para Deus, obra estranha para Deus. E isso era resultado da sua própria morte espiritual. Mas Eliezer e Itamar entrou lá para retirar o corpo do lugar santo. Porque se o corpo ficasse lá, os tapuru ia comer e entrar em estado de putrefação. E o lugar santo iria ficar com mau cheiro. Mas Deus não permite coisa que cause mau cheiro dentro da obra. Ele tira, Ele arranca. Então não tenha medo quando Deus tirar algo do meio da obra que está atrapalhando, porque se causa mau cheiro, se está morto, se tem nome de quem vive, mas está morto, Deus tira do meio para aprender que a obra de Deus não é feita relaxadamente.
Eu convido a igreja a olhar Atos 5 e 10. Aqui, com todo respeito aos jovens como eu, a grande safra de pregadores que estão se levantando, mas veja o que diz: e logo caiu aos seus pés e se expirou, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto a seu marido. Olha a participação dos jovens na obra missionária. Trabalhavam até de copeiro para ajudar os apóstolos na obra. Que interessante, porque se fôssemos trazer para o contexto atual e pedir para algum jovem muitas vezes carregar um banco, nem quer. Deus não me chamou para isso. Fulano, vamos ali bater uma massa de cimento para ajudar a cavar o buraco da igreja. Deus não me chamou para isso. Vamos ali limpar o ventilador para ajudar na limpeza da igreja. Deus não me chamou para isso. Enquanto os jovens da igreja primitiva diziam, é o quê? É para trabalhar de coveiro? Eu vou, eu quero me envolver na obra do Senhor. E o que me espanta é ver muita gente quando diz assim, olha fulana, tu vai ser uma dirigente de ciclo de oração. Deus me livre. Tu vai ser um missionário. Deus me livre. Como se a chamada de Deus fosse algo para repelir. Aonde estão os jovens que dizem, o plano de Deus para a minha vida é o meu sonho. O que Ele quer, eu quero também. Com todo respeito, os jovens honravam a liderança da igreja, honravam os apóstolos, respeitavam os apóstolos. E mais uma vez, com todo respeito, eu digo, respeitem os seus pais na fé. Respeitem esses pastores que tanto fazem a obra, essas mulheres que tanto fazem a obra, porque antes de nós vieram eles que choraram e sofreram. Aí tem algumas pessoas que está tendo um pouco de conhecimento teológico, está ingressando nas universidades e quer menosprezar aqueles que não tiveram acesso ao conhecimento, zombar, se fulano pregar, eu não escuto porque tem pouco conhecimento. Escuta, vaso, as oportunidades que Deus te dá é para contribuir na obra. Agora reconheça que as pessoas que estão sob a sua liderança estão orando por você. O que me faz lembrar quando Josué estava no campo de batalha contra os amalequitas, Josué guerreando, a sua espada amolada, ele matando muita gente. Alguém dizia assim, rapaz, Josué é desenrolado, o menino sabe manusear a espada. Olha quantos amalequitas ele estava matando. Josué, cheio de força, de vigor, jovem. Mas lá em cima do monte, tinha um velhinho, com as mãos assim estendidas. Senhor, ajuda Josué. Abençoa Josué. Ajude o moço a fazer a obra. Tem pastores orando pela tua vida. Honra a tua liderança. Além do mais, eles não reclamavam do trabalho que ficaram. Trabalhavam sem reclamar, porque tem muita gente que reclama, irmão, de tanta coisa. Veja, Neemias 4:13 diz assim, que quando ele foi reconstruir os muros, ele colocou as pessoas nos lugares baixos, atrás do muro e nos lugares altos. 3 tipos de lugares: lugar baixo, atrás do muro e lugar alto. Agora, imagina se essas pessoas fossem fazer queixa. Neemias, quero falar com o Senhor. Pois não. O Senhor me colocou para trabalhar no lugar baixo. Eu vou ficar perto dos matos, perto do pó da terra. Dá para mim não. Não me bote aqui não, que eu não quero trabalhar aqui não. Imagina se quem estava atrás do muro fosse até Neemias e dissesse assim, Neemias, vou ficar atrás do muro. Não vão me ver. Ninguém vai ver eu usando minha lança, minha flecha. Eu não vou estar em destaque. Eu não quero trabalhar atrás do muro, não. Ou até quem estivesse no alto dissesse assim, Neemias, estar no alto é até bom, mas quando o inimigo vier, quem está no alto vai ser atingido primeiro. Eu não quero ficar aqui, não.
Mas ninguém reclamou do lugar que ficou. Todo mundo trabalhou para contribuir com a obra e os muros foram levantados. Deus te chamou para contribuir para a obra. Trabalha com o que tem, trabalha onde tu estás. Se é uma DALP lá dentro do mato, trabalha lá. Se é oração missionária lá naquele alto, trabalha lá. Subindo escadaria, descendo escadaria, não importa, faça a obra e Deus está vendo o teu esforço. Então o crescimento da igreja trouxe também o crescimento de trabalho da própria igreja. E aí vieram as queixas para os apóstolos, porque algumas mulheres estavam sofrendo com a distribuição de alimento, algumas viúvas. E aí Pedro resolveu o problema e disse: vamos escolher aqui 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria. E entre eles estavam Estevão. Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, aquele que sofreu a primeira morte para defender a fé do nosso Cristo. Então, o nome Estevão vem do grego, que significa estéfanos, coroado ou coroa. E ele fez jus ao seu nome porque Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E quando Estevão estava pregando, aqueles homens rangiam os dentes de ódio de Estevão, jogavam pedras em Estevão. Se levantou uma posição contra Estevão, porque, irmão, a obra de Deus sempre tem oposição, sempre alguém vai se levantar contra. Quando Noé começou a construir a arca, se levantaram pessoas para zombar. Quando Isaac foi cavar os poços, se levantaram pessoas para entulhar. Para Elias tinha Jezabel, para Jeremias tinha aqueles que batiam nele quando ele pregava. Todo mundo tem uma oposição. Mas Estevão, mesmo com oposição, mesmo com cara feia, mesmo com disse-me-disse, mesmo com falsa testemunha, ele pregou a palavra, não parou de pregar. Escute, não pare de fazer a obra por causa da oposição, porque maior o que está contigo do que está com eles. E quanto mais jogavam pedra, mais Deus abria os céus, e ele viu os céus abertos e dizia assim: eis que vejo os céus abertos, porque para quem faz a obra, não importa as pedradas que vêm, o que importa é quem está lá em cima, no céu. E ele estava sofrendo tanto que Jesus, irmão, fez algo glorioso com Estevão. Que morte gloriosa de Estevão! Para a visão daqueles que estavam matando, jogando pedras, disseram: vamos acabar, vamos matar, vamos acabar com a vida dele. E Jesus viu o sofrimento de Estevão. A Bíblia diz que ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. O texto original diz que ele viu Jesus se levantando. Mas todas as vezes que a gente olha Jesus no trono, ele sempre está assentado. Salmo 110 e verso 1 diz assim: e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Isaías 6 diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Marcos 16 e 19 diz que depois que Jesus deu instruções, ele se assentou à destra do Pai. Ele estava assentado. Mas quando Estevão começou a ser apedrejado, quando Estevão não negou a fé, Jesus abriu os céus e disse: eu vou me levantar. Vem, meu servo, na terra te dão pedradas, mas aqui no céu eu te dou uma coroa, porque foste fiel até a morte. Deus vai abrir os céus para quem faz a obra. A morte de Estevão foi muito dolorosa, que no capítulo 8 a Bíblia diz que os homens, os servos de Deus, prantearam a morte dele e enterraram ele. Era como se as pessoas dissessem assim: ninguém defende a igreja. E naquele dia se fez uma grande perseguição, liderada por um homem cruel chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, um dos principais opositores da obra.
Mas Jesus não disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? A Bíblia diz que ele respirava ameaças. O texto ali fala sobre um tipo de fera, um tipo de animal selvagem que vai respirando ameaça, babando com ódio contra o povo de Deus. E quando olhamos para a história tribal de Paulo, ele era benjamita, entendemos o porquê ele era assim. Porque no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó estava prestes a morrer, ele chama todos os filhos e ele libera uma profecia para Benjamim e diz assim: Benjamim, tu és um lobo que caça a presa pela manhã e despedaça ela pela tarde. Diga assim: pela tarde. Guarde essa palavra. Então todos os homens que vieram da tribo de Benjamim, de certa forma, eram guerreiros, sanguinários, cruéis. Eude matou um rei inimigo entrando no próprio palácio com espada cravada na mão. Saul, na verdade, perseguiu Davi ferrenhamente. E quando veio Saulo, porque Saul perseguiu Davi e Saulo perseguiu o filho de Davi, mas ambos não prevaleceram. E quando este lobo benjamita colocou no coração o desejo de acabar com o rebanho do Senhor, lá em Damasco tinha um rebanho de ovelhas fugidas, afugentadas, na visão do povo, abandonadas. Aí o lobo benjamita, que pegou a autorização pela manhã e queria despedaçar as ovelhas pela tarde, disse: vou matar, vou esquartejar, vou prender. Mas no meio do caminho, quando o lobo benjamita estava andando, tinha um leão da tribo de Judá na espreita do lobo, dizendo: vem lobo, passa lobo, tu vai pensar que vai acabar com o rebanho da igreja, mas o leão da tribo de Judá está vendo, está olhando, e ele não vai deixar a obra acabar assim. O leão da tribo de Judá vai ter um encontro com as feras, vai derrubar no chão, vai mostrar que ele está sentado sobre a terra. Deus vai mostrar para o Brasil que ele ainda é Deus. Quem assolava a igreja passa agora a plantar igrejas. Quem assolava a igreja passa agora a edificar a igreja. Quem assolava a igreja passa a edificar, a sofrer, a trabalhar, a defender a igreja. É isso que o poder do evangelho faz. Por isso que, encerrando a minha reflexão, no capítulo 8, a Bíblia diz que mas os que andavam dispersos, 8:4, iam por toda parte anunciando a palavra. Mas os que iam, não eram só os apóstolos que pregavam, a igreja também pregava. Mas se você me perguntar, quem eram esses que iam? Eu não sei dizer. O que eu aprendo com isso é que o nome não importa. O que importa é a mensagem. Porque o mensageiro vai, mas a mensagem fica. Lembra em Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue, e ouvindo falar de Jesus. Quem foi que falou de Jesus para aquela mulher? Foi uma mulher? Não sei. Foi um homem? Também não sei. Qual era o nome? Não sei. Mas eu sei de uma coisa: a pessoa tinha uma mensagem, e a mensagem era: vai atrás de Jesus, vai procurar Jesus. Havia uma menina presa nas terras da Síria, no capítulo 5 de 2 Reis, escrava de Naamã, homem leproso, doente. Qual era o nome dos pais da menina? Não sei. Qual era o nome da menina? Não sei. De que tribo ela era? Não sei. Mas eu só sei de uma coisa: a menina tinha uma mensagem. E a mensagem era: lá em Samaria tem profeta, vai lá que a tua lepra vai ser curada. Olhe, escute, Jesus disse na parábola dos semeadores que eles iam semeando e jogando a semente. Jesus disse o nome dos semeadores? Não. Mas ele disse uma coisa: eles tinham semente. Pergunta aí para o irmão que está ao teu lado: tem semente aí?
teu nome não importa. De onde tu vem não importa. Se tu mora num beco, numa viela, numa favela, numa comunidade, não importa. Porque dentro do teu coração Jesus depositou uma semente e diz: espalha essa semente, eu te uso. Eu encho a tua boca, eu encho a tua vida. Não importa o teu nome, o que importa é a mensagem. Por isso que Filipe disse assim, e ele começou a pregar a Cristo. Cristo era o centro da mensagem. E quando Filipe pregou, o texto diz que Deus começou a operar prodígios e maravilhas no meio de Samaria. Era demônio que saía, que eram expulsos, coxos andavam, e ele pregava em alta voz, exclamava: escute. Quem olhava dizia assim: rapaz, Filipe está cheio, o homem está pregando muito. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, dentro da obra missionária que Filipe fazia, ele estava colhendo o resultado daquilo que alguém havia plantado. Tem prova bíblica, irmão? Tem. Jesus, no capítulo 9 e versículo 51 de Lucas, chamou Tiago e João para tirar uma escala em Samaria e disse: vão lá, pregue. Eles pregam. Povo de coração duro. João diz assim: Senhor, é melhor que a gente ore, o Senhor derrame fogo do céu, mata tudinho logo, vá tudo para o inferno. Jesus disse: calma, João, não é assim não. No capítulo 4, Jesus muda o método do evangelismo. Ele não vai pregar para a multidão, ele vai se encontrar com uma mulher no poço de Sicar. Jesus prega para essa mulher entra dentro da cidade gritando: vinde e vede o homem que contou toda a minha vida. Quando aquela multidão se aproxima, Jesus diz: vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Antes de Filipe entrar em Samaria, Tiago passou por Samaria, João passou por Samaria, Jesus passou por Samaria, a mulher pregou em Samaria. Não era ele que era muito bom, era porque ele estava colhendo o resultado da obra que as pessoas colheram. Escuta, ninguém aqui é muito bom, é porque um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E depois Filipe disse assim, o Espírito Santo disse assim a Filipe: Filipe, levanta-te e vai para o deserto, porque lá eu tenho uma obra. Diga assim: levanta-te. Levanta-te. Levantar significa disposição. Levantar significa posicionamento para atender uma obra. E o levanta-te de Deus, Deus disse: levanta-te para Abraão. Gênesis 13, ele disse assim: levanta-te, percorre por essa terra que eu a te darei. Em Gênesis também, no capítulo de número 35, verso 1, ele diz assim a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, faz ali um altar. Ele também diz em Êxodo 8 e 20, e disse o Senhor a Moisés: levanta-te, põe-te diante de Faraó e diz: deixa o meu povo ir. Josué 7:10, depois do pecado de Acã, que o povo perde a batalha, Deus disse assim a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Juízes 4:14, Débora dizendo para Baraque: levanta-te, porque hoje é o dia em que Deus está dando Císera na tua mão. Juízes 7:9, Deus disse assim para Gideão: levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado o inimigo na tua mão. Ele também fala com os profetas. Ele fala com Jeremias no capítulo 18, versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ele também fala com Ezequiel no capítulo 3: levanta-te, desce ao vale e ali falarei contigo. Ele também fala com Daniel no capítulo 10 e versículo 11: levanta-te, Daniel, porque o Senhor me enviou a ti. O anjo dizendo para ele. Ele também fala com os profetas menores, Jonas: levanta-te, capítulo 1, versículo 2, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela. Patriarcas, juízes, profetas e apóstolos, todos os homens, em todas as eras, em todas as épocas, com chamados diferentes, ouviram de Deus: levanta-te,
Levanta-te. Levanta-te. Deus te trouxe aqui para te dizer: te levanta. Eu tenho uma obra contigo. Quantas vezes eu falo contigo? Te chamo para a obra. É tempo de gastar o solado do sapato. É tempo de entrar nos becos, na viela. É tempo de levar sol, de levar chuva. Deus te chamou para essa obra. Deus te chamou para pregar. Deus te chamou para anunciar o evangelho. Lá vai Filipe, eu vou para o deserto. Se for para o deserto eu vou. Não importa onde Ele me enviar, eu vou. Deus vai te enviar para lugares inóspitos. Deus vai te enviar para se encontrar com uma pessoa só, mas é para a obra dele, é para o crescimento da obra dele, é para o crescimento da obra dele. Levanta a tua mão. Jesus vai te dar mais autoridade para tu pregar o evangelho dele, porque ele te chamou. Aqui tem missionário, aqui tem pastor, aqui tem presbítero, aqui tem dirigente de ciclo de oração que vai ser levantado por Deus. Você crê nisso? Deus colocou algo no teu coração. Deus vai incendiar o teu coração de uma forma que tu não irás segurar aquilo que Deus colocou dentro de ti. Ficarás igual a Jeremias: tem um fogo aqui queimando dentro do meu coração. Eu não consigo mais parar, porque quanto mais eu tento fugir, mais Ele me chama para a obra. Quanto mais eu tento rejeitar, mais Ele me enquadra, me cria uma situação, igual fez com Saulo de Tarso. Uma luz do céu cercou e disse: tu não vai fugir do que eu tenho para a tua vida. Tu és chamado desde o ventre da tua mãe. Eu te separei, te escolhi, te dei um chamado e tem uma obra na tua vida. E nesta noite o Espírito Santo fala contigo e te diz: eu vou abrir a tua mente. Eu vou abrir o teu entendimento. Tu irás falar com a autoridade que o Espírito Santo vai te dar. Os demônios não suportarão as tuas mãos. Estende assim as tuas mãos para frente. Tem gente que não acredita mais que dá para expulsar demônio estendendo as mãos e falando o nome de Jesus. Mas Jesus vai usar essas tuas mãos aí, mãos santas sem contenda. Tu vai estender na tua casa, na tua vizinhança, naquele ponto de tráfico. Tu vai levantar a tua mão e Deus vai te usar naquela vizinhança. Deus vai te usar naquela faculdade. Deus vai te usar naquele trabalho. Tu vai colocar a mão em cima da enfermidade de alguém e não vai ser você que vai curar, vai ser o Espírito Santo através da tua mão, dizendo: eu te encho, eu te guio, eu irei adiante de ti, eu irei na frente da tua boca. Escute, tem uma espada afiada na tua frente. Usa ela, maior é aquele que está contigo. Aleluia. Recebe aí a graça de Deus. A unção está sobre ti. A unção do Senhor quebra o jugo. O jugo do Satanás será quebrado, as correntes serão despedaçadas, porque Ele vai usar a tua boca. É a tua boca que Ele vai usar. Você que diz assim: eu não sei pregar, eu não sei falar, Ele vai tocar na tua boca, igual Ele fez com Jeremias. Vai alargar as tuas fronteiras, vai tirar todo o empecilho, vai te usar para ser testemunha. Naquelas barreiras Ele vai te usar, naquela escadaria lá Ele vai te usar, dentro daquele beco Ele vai te usar, Ele vai te encher, porque Deus te chamou para ser testemunha. Deus te chamou para orar pela obra. Continua fazendo a obra, minha irmã. Diz o Senhor para ti: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para a vossa obra. Deus não é injusto para se esquecer da obra que tu tem feito. Ele é galardoador. Ele está cuidando do teu futuro, da tua faculdade, dos teus pais, dos teus irmãos, da tua família. Apenas faz a obra, te envolve e Ele fará o melhor para a tua vida.
Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.